Então, como que você reage diante das adversidades da vida, né? Sempre há a reação daquela pessoa que está em comunhão com Deus, ama o Senhor, né? Habita no esconderijo do Altíssimo, tem prazer em Deus, né? De contínuo sabe que é amada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, e tem a reação também de outras pessoas, né? Algumas pessoas questionam a Deus, né? Onde o Senhor estava, né? Por que o Senhor permitiu, né? Claro que toda reação é justa, é válida, né? Mas algumas delas revelam, né? Às vezes até mesmo um questionamento indevido, né? Diante das situações do viver, né? Parece que desconfiam de Deus, né? Desconfiam de que Deus realmente ama essas pessoas. Por isso que a reação sempre às vezes é essa: Deus não me ama, Deus retirou aquela pessoa que eu tanto amo, né? Eu não entendo por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso, né? E então muitas pessoas que não conhecem a Deus, né? Ou aparentemente são religiosas, mas no fundo, né? Sempre com o pé atrás no relacionamento com Deus, quando chegam as adversidades, as dificuldades, que muitas vezes atinge não somente ela, né? Atinge, como nessa quarentena mundial, né? Essa pandemia, portanto, atinge pessoas no mundo inteiro, mas é como se estivesse atingindo ela, que Deus não a ama, né? Faz toda uma situação de revolta contra Deus, né? Uma vez uma senhora questionou um pastor sobre isso: onde estava Deus quando o meu filho estava sendo morto pelos homens? O pastor falou: olha, Deus estava no mesmo lugar quando os homens estavam matando o filho dele, né? Quer dizer, compreenda que o gesto de amor de Deus em enviar o seu filho em morrer dos nossos pecados também foi uma situação pela qual, né? Deus perdeu o seu filho por causa da maldade dos homens, dos pecados dos seres humanos. Havia o propósito de Deus entregar o seu filho, havia, mas não inocenta aqueles que assim o fizeram, né? Tanto Pedro falou isso, né? O próprio Jesus falou isso para Judas, né? Ou seja, ai daquele, né, que me entregar, ai daquele que me trair. E Pedro falou: vocês mataram o Senhor, né? Portanto, arrependam-se. Isso foi já no dia de Pentecostes. Outras pessoas começam a sentir culpa por alguma coisa, né? Já é uma reação diferente, né? Começam a pensar: bom, eu devo ser pecador, eu devo ter cometido alguma coisa pela qual hoje Deus está me punindo, né? Também revela um certo desconhecimento de Deus, né? Porque os apóstolos todos sofreram, né, morte de mártires, sofreram perseguição, né? Pessoas consagradas, pessoas do Senhor, pessoas santas sofrem aflições. O Senhor Jesus disse isso. É até mais fácil perseguir alguém, né, em razão da sua fé consagrada, da sua vida consagrada, do que a pessoa que não é, né? A pessoa que está aí no meio termo, né? Não assume a fé, ela nunca vai ser perseguida, ela não é um problema, né? Para o inimigo das nossas almas, né? Mas a pessoa consagrada vai ser perseguida no mundo, e nós vamos ter aflições. Por isso que não cabe, às vezes, a pessoa tentar se culpar a si mesmo por muitas coisas que acontecem, como se ela fosse o centro do mundo, né? Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus decretos, Deus tem a sua própria agenda. Nós, às vezes, estamos inseridos dentro dessa realidade, mas Deus não faz as coisas por sua causa, você não é o centro do mundo, né? Essa pandemia não é uma situação pela qual Deus agiu contra você, né? Quer dizer, há pessoas complicadas também, né, em compreenderem certas situações. Alguns, por causa disso, se decepcionam com a vida espiritual, né?
Basta a gente compreendermos, para nós compreendermos a parábola do semeador, né, ou das sementes, né? Quando vem as provações, a pessoa, né, ela não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade, né? Vem o sol e queima aquela plantinha que nasceu. A pessoa, né, simplesmente não tem estrutura espiritual, não tem base. E tem outras que, né, crescem num ambiente indevido, né, no meio dos espinhos, né? Os cuidados desse mundo sufocaram, que são os espinhos, né? Ela muito voltada, centrada para as coisas do mundo, se esquecendo de buscar as coisas celestiais, né? Então se decepcionam com a vida espiritual, não esperava, né, que seria assim, né, que haveria toda uma situação de contrariedade do mundo em relação a quem tem fé em Cristo, ou nós não somos zombados nesse mundo aí fora. O carnaval é prova disso, zombam da nossa fé, inclusive as novelas, né, que tem uma emissora aí que tem o maior prazer de zombar da fé cristã. Às vezes você chega aí numa universidade, tem muitos professores cristãos, mas tem alguns que não são, né? Há todo um clima, né, anticristo, né? O apóstolo João falou isso, né? Vai vir o anticristo, mas o espírito do anticristo já está aí, atuando no mundo, né? Se opondo, né, a Cristo e, portanto, aqueles que servem a Deus, né? Então a pessoa precisa compreender o que significa você servir a Deus no meio de um mundo que odeia a Deus, né? Mas é muito melhor servir a Deus. Só que tem pessoa que não entende, não tem estrutura, não tem vida espiritual, né? E por isso às vezes se decepcionam, né? Ou estavam com uma expectativa errada em relação à fé cristã, né? Imaginou que Deus seria um paizão com cheque, né, sem fundo para você gastar à vontade, tudo que eu preciso eu peço ao Pai, e nunca foi assim, né? Nunca foi assim. Os mais radicais pensam em atirar tudo para o alto, sumir, né? Deu para mim, acabou, né? São aquelas pessoas que se alienam, né? Vão para as drogas, para a bebida, fogem da realidade, ficam loucas, né? São pessoas assim com um espírito mais radical de sumir mesmo, né? Não ter capacidade de encarar a realidade quando ela é dura demais, né? Isso também não é solução, nunca foi, e traz um problema maior para essa pessoa. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus, as pessoas que no passado tiveram experiências de passarem por situações difíceis, de calamidade, e como elas reagiram diante da adversidade, né? Por isso esse texto de Isaías é o mais exemplar, né? Quando ele relata lá uma situação em que não tem condições de sobrevivência. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, no curral não há gado, né? Os campos não produzem mantimento, né? Espero que o nosso país não chegue a uma situação assim, né? Temos que orar muito ao nosso Deus, né, para que tenha misericórdia de nós. Porém, né, a Venezuela passa por uma situação assim, não é uma coisa impossível de acontecer. Então é necessário que tenhamos a reação certa diante das adversidades. Como uma pessoa de Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, que confia plenamente em Deus, deve reagir diante disso, né? Mas o contexto ali desse livro de Abacuque mostra no capítulo 1, versículo 2, né, que ele estava já vivendo numa situação de tentar entender o que estava acontecendo ali na sua nação, né? Capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quer dizer, ele estava clamando, Senhor, né? Gritar-te-ei violência, bem parecido com o nosso país, e não salvarás, né? Há muita violência no nosso país, né? E não só em relação a bandidagem, assaltos, né?
a violência contra cidadãos comuns, pessoas aí, pais de famílias, há toda uma situação que a gente vê desrespeito para com o ser humano, não respeito nem mulheres em praça mais, sozinhas, o cidadão foi numa praia. Então até quando eu gritarei violência e não salvarás? Ele estava vivendo numa situação, né, não muito distante daquela que nós estamos vivendo. Versículo 3 do capítulo 1, a lei se afrouxa, é parecido com o nosso país. A justiça nunca se manifesta, é parecida com o nosso país, porque o perverso cerca o justo, é parecido com o nosso país. A justiça é torcida, muito parecido com o nosso país, não é? Então, já passando do capítulo 1 para o capítulo 2, ele começa então a querer respostas de Deus. E no versículo 1 do capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia, ou seja, eu vou estar em oração, em busca, quero entender por que Deus assim permite, qual que é o propósito de tudo isso. Eu tenho clamado, Senhor, violência, Senhor, as injustiças estão aí campeando, né? Eu vigiarei para ver o que Deus me dirá, né? Que resposta terei à minha queixa. Um homem de Deus faz isso, né? Uma pessoa de Deus faz isso. Servos de Deus buscam a Deus nas horas de calamidade. Veja que é bem diferente da reação daquelas pessoas citadas anteriormente. Questionam o amor de Deus, né? Se alienam, se culpam por tudo, né? Há toda uma situação de reação negativa. Não, pessoas de Deus reagem buscando a Deus, buscando respostas em Deus, buscando compreender e conhecer a vontade e os propósitos de Deus, porque nós estamos inseridos dentro dela. Deus tem esses propósitos anunciados há muito tempo, né? Se estamos vivendo numa época em que esses sinais hão de acontecer, então estamos inseridos dentro desse propósito todo que há de acontecer, né? Então Deus respondeu que é justamente por causa daquilo que ele descreveu na sua queixa: violência, injustiça, juízes que torcem o direito, há toda uma situação em que o povo está sofrendo e Deus precisa fazer justiça, né? Julgar o malfeitor, sarar a terra. É propósito de Deus, portanto, justamente vir em atenção a essa situação. Só que Deus tem a sua maneira de fazer isso, porque Deus olha não como o homem olha, né? Deus olha aquilo que seria o ideal para curar aquela situação toda. Às vezes podemos questionar o remédio. Será que podemos questionar o remédio? Não, foi duro demais, amargo demais, Deus pesou a mão demais. Não, Deus nunca é exagerado, Deus nunca se excede naquilo que Ele faz, é sempre na medida certa, aquela situação pela qual é suficiente para cumprir o seu propósito. Às vezes é uma situação dura, sim, mas se vem para o bem, como aprendemos hoje de manhã, né? Sobre a aflição, né? Aflições que vêm para o nosso bem. Mas o que nos interessa aqui, né, é a reação do profeta, né? Como nos ensina como ter capacidade de alegrar-se apesar de tudo, pois foi isso que ele falou. Apesar de, né, essa situação de calamidade toda, não haver nem possibilidade de alimento, né? Todavia, ele diz, eu me alegro no Senhor. Você teria essa capacidade? Ou você teria essa reação? Né? Acha que isso é coisa de masoquista? Gente que gosta de sofrer? Você acha que isso é uma reação indevida, que você, na verdade, tem que se mostrar contristado, você tem que, como se fazia antigamente, rasgar suas vestes, jogar cinza sobre as cabeças, né? Vestir-se de pano de saco em cinza, jejuar, mostrar dor, situação assim? Depende, né? Em tempos de calamidade, sim, né? Contrição é importante, jejum é importante. Mas ele estava entendendo, Deus explicou para ele o propósito de tudo isso.
né? Mas a grande questão é o que eu vou fazer diante de tudo isso, né? Ele reagiu alegrando-se no Senhor. Por quê? Porque ele está triste. E a tristeza é mais uma situação de desesperança, de adoecimento de uma pessoa. Ele precisa se alegrar para sair dessa situação de contristamento, de tristeza. É necessário, portanto, o inverso, alegrar-se, né? Mas não é alegrar-se de qualquer forma, bebendo, como as pessoas fazem aí, né? Tendo uma vida licenciosa, dançando, não. É alegrar-se no Senhor. É buscar a capacidade de Deus, né? De ter alegria em meio à dor e ao sofrimento, né? É aquilo que você está acostumado a fazer quando você se enche do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Entoando e cantando de coração ao Senhor, né? É assim que a gente se enche com o Espírito Santo. Então, a recomendação do texto, né? Sobre a alegria, é uma recomendação que você encontra não só nesse texto, você encontra, na verdade, em toda a Bíblia, né? E Neemias falou isso, né? Quando eles estavam voltando do cativeiro, né? Estavam reconstruindo o templo, havia luta, né? Os inimigos não queriam deixar reconstruir, e Neemias falou: olha, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Olha como esses homens entendiam a questão de alegrar-se no Senhor, buscar força no Senhor, buscar o enchimento do Espírito Santo em tempos difíceis. O apóstolo Paulo falou isso muitas vezes, em Filipenses principalmente: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É importante para vós que eu diga as mesmas coisas. Talvez você já tenha ouvido muitos sermões sobre isso, mas Paulo falou: é importante para vós que eu repita isso, porque em tempos de sofrimento, dor e calamidade, é bem possível que nós nos esqueçamos das verdades aprendidas. É necessário estar repetindo, né? Então, hoje em dia, a perda do emprego é uma calamidade, né? Quantos milhões de brasileiros hoje, segundo o governo, 40 milhões de pessoas viviam na informalidade, e essas pessoas não têm como ganhar vida. Outro aí, 10, 11 milhões de pessoas com carteira assinada também perderam o seu emprego. Quer dizer, nós vivemos uma situação de calamidade, né? Fica imaginando essas famílias. Às vezes o insucesso profissional, o desprezo das pessoas, qualquer um se abate. E por isso mesmo é necessária a reação certa de quem conhece a Deus, de quem sabe que precisa reagir diante das situações e não se entregar, né? A reação é buscar forças no Senhor. O Senhor nos concede a sua força, a força do seu Espírito, né? Nos alegrarmos diante das adversidades. Adorar a Deus em todo o tempo, né? Nas horas boas e ruins, né? Aprender a adorar o Senhor não só quando tudo está bem, mas principalmente em tempos difíceis, em tempos complicados. Ou a igreja nesses 2000 anos não teve que enfrentar adversidades, ainda enfrenta adversidades no mundo inteiro. Há países aí que nossos irmãos estão sofrendo perseguições muito maiores do que ainda no nosso continente aqui, né? Pessoas sendo mortas por causa da sua fé, presas, né? Está se multiplicando o número de mártires, né? Daqueles que conhecem o Senhor, não se envergonham do Senhor, né? Então, um cristão verdadeiro precisa compreender que a igreja, nesses 2000 anos, ela sempre teve que enfrentar adversidades. Então, por isso é necessário que você louve o Senhor, mesmo quando não tem vontade de fazê-lo, né? Precisa louvar o Senhor. Você precisa orar, mesmo quando lhe pareça que não adianta fazer isso, né?
é necessário que você supere essa dificuldade que você está tendo. É necessário meditar na palavra se você perdeu o hábito, né? Procurar entrar em comunhão com Deus, mesmo não tendo mais forças para fazer isso. Como vou fazer isso? Me sinto tão fraco, tão frágil, né? Mas olha que há uma promessa de Deus em relação a isso, né? Eu habito no céu, mas também habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar a alma dos abatidos. Então, se você está abatido, você pode contar com a força do Senhor para te reerguer, para te reanimar, né? Há uma situação que Deus sempre diz: põe-te em pé. Põe-te em pé. Foi isso que Abacuque falou no finalzinho do seu livro, né? Deus me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida, não tendo do que se envergonhar. Né? Eu tenho que, justamente por isso, buscar essa capacidade de estar na presença de Deus e me alegrar diante dele. Na verdade, isso é tão importante que eu diria que alegrar-se no Senhor é uma arma espiritual. Até mesmo usado cantar louvores em batalha espiritual, né? Exorcismo, as situações em que, inclusive que eu participei, que cantar hinos de louvor e adoração, né, ajudam bastante no processo de exorcismo, né? E há pessoas que simplesmente não precisaram nem de exorcismo, simplesmente começaram a adorar e louvar o Senhor, cantar hinos, né? Algumas pessoas lá em Itapeva conhecem algumas histórias mesmo, né? E de repente elas ganharam a força necessária para resistirem, né, toda a pressão do adversário, né? Então é importante você compreender que é arma espiritual ao teu alcance. Deus deseja que você louve ao Senhor, né? Há toda uma situação em que o cristão não pode estar sempre passivo no seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, né? A gente vê situações em que a orientação é que sejamos ativos, né? Resistir ao diabo, uma atitude ativa. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou quando você toma a armadura de Deus, né? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Orando em todo o tempo. Quer dizer, então há uma situação pela qual há muitos cristãos que aprenderam a ser passivos, né? A não buscar forças, a não estar se enchendo como deveriam da força, da renovação, do poder do Espírito Santo. A ideia é simples: estou abatido. Quem pode me dar forças? O Senhor. Né? Não é tomando remédio, não, porque isso são coisas espirituais. Né? Você está abatido, você precisa do Senhor, né? Da força do Senhor, do reanimar do Senhor, da restauração do Senhor, da renovação espiritual, da capacidade de estar na presença do Senhor, da alegria que Ele derrama, da força que Ele supre. É outra coisa que a gente aprende, né? O apóstolo Paulo falou isso: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque Deus me enche com essa capacidade. Quando eu penso que eu não tenho forças, essa capacidade está lá. O Espírito Santo habita em mim. Eu que não imaginava que essa capacidade estaria ali, quando eu precisasse, à minha disposição. O próprio Senhor me levanta, o próprio Senhor vai me dar ânimo para levantar e prosseguir. O próprio Espírito de Deus vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Viver a vida cristã é assim: o Senhor não nos quer abatido. Ou a recomendação de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem que ter bom ânimo. Mesmo a situação que você está vivendo, cristãos aí no mundo inteiro têm padecido coisas maiores. E nessa pandemia não é só cristão que está sofrendo, né? Quer dizer, uma coisa que veio aí para atingir a humanidade como um todo, né?
Outra situação são aquelas pessoas que nos afligem. Né? Não adianta fingir que não. Né? Existem pessoas que não suportam ver outras pessoas felizes. Né? Parece uma implicância, a pessoa encarna, né, a toda uma situação em que talvez ela esteja numa situação melhor que a sua, mas não suporta ver você feliz. O mínimo de coisas que às vezes você consegue no seu viver já é motivo dela, né, estar aborrecida, porque não quer o seu bem. Existem pessoas assim, não adianta fingir que não. Né? Quem sabe do teu círculo familiar, do teu relacionamento mais próximo, sempre é assim, pessoas mais próximas. Fazer o quê? Né? Conheci pessoas que uma senhora apanhou do marido, nunca tinha apanhado nem do pai, e se entristeceu, a vida parece que acabou para ela. Né? Então, qual foi a recomendação? Escuta, se você está triste, o Senhor pode te dar alegria. Não é tudo que eu quero, então vamos orar para o Senhor te dar alegria. A psicóloga dela disse que ela melhorou 70%. Né? Quer dizer, é uma questão espiritual. É uma questão de nós compreendermos que essa não é uma batalha, que você deva achar que todo mundo é assim, todo mundo. Você não é todo mundo, né? Sua mãe já dizia isso. Você não é todo mundo. E aos olhos de Deus você não é, né, todo mundo. Você é filho dele. Você é filha dele. É toda uma situação pela qual Deus reergue aquele que está abatido porque é seu filho. Deus não permite que nós venhamos a sofrer tentação maior do que aquela pela qual estamos passando. Com a tentação ele nos dá força para que possamos suportar. Né? Aprendemos que bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação, né? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Você conhece os versículos. Só que quando chega numa situação em que aperta mais, né, a tua situação, o teu viver, nós não lembramos desses versículos. Né? Tua alegria foi roubada. Onde que você vai encontrar alegria? No fruto do Espírito Santo, no novo viver. O Senhor te devolve a alegria. Creia, busque alegrar-se no Senhor, cante louvores, né? Adore o Senhor, leia a palavra, gaste tempo em oração, né? Para de ver alguns noticiários da televisão que te fazem mal. Eu já não tenho, eu posso falar, já não tenho televisão há 5 anos na minha casa. Não tenho nem um aparelho aqui. As informações eu tomo aqui pela internet, mas eu não fico ali recebendo essa carga negativa, né? A gente percebe que vem de algumas emissoras. Então, infelizmente, há pessoas que gostam também de curtir o ressentimento. Pessoas que se ressentem do mal. Né? Parece que elas têm necessidade de se mostrarem ressentidas, magoadas. Parece que elas têm necessidade de se mostrarem contristadas, doloridas. Talvez para chamar a atenção sobre a sua situação pessoal, né? Talvez para que haja uma compreensão das outras pessoas, quem sabe, pela sua dor. Tudo isso também não chega a ser algo errado. Mas para um cristão, continuar no estado de abatimento não é bom. Não com o Deus que deseja que você se coloque em pé. Não para um Deus que quer que você reaja. Deus não quer os seus filhos prostrados. Deus sabe que a tristeza pode levar a coisas piores, a depressão. Não deixou Elias naquela situação de tristeza e depressão. Elias, onde estás? O que você está fazendo aí? Deus vai nos buscar. Quando nós temos relacionamento com Deus, Ele quer nos reerguer. Não é para ficar em a situação de curtir ressentimento, curtir a dor, curtir mágoa. Tudo isso é lixo, tudo isso envenena a alma. Né? Joga tudo para o alto, né? Atira tudo para Jesus. Está com ansiedade também?
atira para Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O Senhor tem cuidado de nós. Tudo passa, né, por esse relacionamento com Deus. Tudo passa para você atirar os seus problemas onde dói, diante do Senhor. Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer fortalecer, Ele quer renovar, Ele quer restaurar, Ele quer te ver alegre, né? Ou será que Abacuque era alguém mais especial do que eu e você, né? Alguém que tivesse uma resiliência diante do sofrimento, porque ele era um homem especial? É nada, aquilo era o poder do Espírito Santo na vida dele, era um profeta de Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não faltam versículos para que recomende a você reagir em tempos de dificuldade. Uma das principais preocupações de Davi, quando houve toda aquela situação de disciplina do Senhor na vida dele, é não me retire a alegria da tua salvação. Quer dizer, pessoas que estavam acostumadas com o agir do Espírito, a alegria do Espírito, sabem da importância de tudo isso no viver. Mas às vezes tem origem espiritual certas situações de abatimento, né? Conheci uma mulher que foi deitar e nunca mais levantou, né? Ou não queria mais levantar. Um rapaz foi deitar aos 18 anos, ficou 40 anos numa cama, não tinha ano para viver. É de origem, sim, espiritual, né? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa pergunta, não tenho força e não tenho vontade de ir à igreja, é espiritual. Não tem vontade da igreja, não tem força da igreja, é espiritual. Porque o que se espera de alguém que conhece a Deus é adorar o Senhor. Eu costumava dizer, né, quando os templos estavam abertos, olha, para você é muito fácil entrar pela porta ali do templo, você é tão natural, é tão rotineiro, tão comum, né? Você está tão bem com Deus que aquilo vira até uma coisa rotineira. Mas há pessoas que não conseguem chegar até o templo. Há pessoas que não conseguem entrar diante do templo. Há pessoas que não conseguem permanecer no culto sem se sentirem mal. Né? Há pessoas que estavam ausentes há 1 ano e meio, 2 anos, achavam que podiam voltar a hora que queriam. Não é assim. Tentaram voltar, tiveram dificuldade de voltar. Quer dizer, essas coisas espirituais existem. Né? Conheço N casos. Lá em Itapeva mesmo, vários casos que eu relatei para as pessoas lá, pessoas que tentavam chegar no templo ali, né? E acontecia alguma coisa. A energia acabava, né? Dava sono na hora de ir para a igreja, né? Há toda uma situação de luta, de batalha espiritual. E por isso também as situações de calamidade, quando pegam você numa situação espiritual em que você está sobre opressão, às vezes até escravo, né? Agrava a tua situação pessoal, porque já estava numa situação, né, de não estar em comunhão com Deus, estar sob opressão, e aí vem as calamidades, a pessoa não tem força, não tem condições nenhuma de buscar a Deus, e isso é que é o difícil. Sempre ensino, olha, quando você está cheio de Deus, o maior problema é um probleminha, você tira de letra. Quando você está vazio do Espírito Santo, qualquer probleminha é muito difícil de você enfrentar, por menor que seja esse problema. Veja que tudo passa pelo enchimento do Espírito, pela vida espiritual, por alegrar-se no Senhor, por ter comunhão com o Senhor, né? A intimidade do Senhor, diz a palavra, para aqueles que o temem. Né? O salmista diz ali, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91.
Afinal de contas, o Senhor Jesus nos deu acesso à presença do Pai para quê? O Espírito Santo habita em nós para quê? Para que na hora da dificuldade, da adversidade, você se desmorona, age como uma pessoa que não passou pelo novo avivamento, uma pessoa que hoje é filho adotivo de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiro de todas as coisas, com o próprio Senhor Jesus. Então, também algumas situações pode ser também consequência do pecado, né? O pecado escraviza, a pessoa não tem força interior, né? Nesse caso do pecado, a alegria será restaurada mediante a confissão. Foi o que Davi fez, né? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, a sua mão pesava sobre mim, o teu vigor se tornou em sequidão de estio, né? Não aguentou mais, teve que confessar, né? Porque se não se confessar, você vai definhar dia a dia como Davi descreveu a sua situação, né? E aí não vai mesmo conseguir se alegrar, né? Porque está faltando ou tem algo impedindo a sua comunhão com Deus Santo, que é o pecado. Não brinque com essas coisas. Vida espiritual é coisa séria. Acerte a sua situação com Deus, né? Vai lá, né, no seu quarto, lá, olhe lá, confessa, Senhor, né, eu preciso ser perdoado pelo Senhor, eu quero sentir de novo a alegria da tua salvação. É o que Davi pedia no Salmo 51, quando confessou o pecado, né? Restaura em mim, Senhor, um coração puro. Então, alegrar-se no Senhor não é uma recomendação apenas, é prática espiritual. Se você já estava acostumado a alegrar-se sempre no Senhor, né, não está tendo dificuldade nenhuma de fazer isso hoje. Se você desprezava a vida espiritual, alguma dificuldade você deve estar tendo. Precisa aprender, né, buscar forças em Deus, encher-se do Espírito, cantar louvores, buscar uma espiritualidade sincera, genuína no relacionamento com Deus. Não tem como a não ser reconhecer que você precisa ser alcançado pelo perdão e pela salvação do Senhor. Como eu expliquei também, a arma espiritual, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Enchei-vos do Espírito. Há toda uma situação pela qual tome a armadura de Deus, orando em todo tempo no Espírito. É o que diz Paulo lá sobre a armadura de Deus. Embraçando o escudo da fé para poderes resistir aos dardos inflamados do inimigo. É com a fé que você resiste essas acusações, esses dardos maliciosos do inimigo. Veja, é uma necessidade para a vida, né? Como é que você reage diante do que todos nós brasileiros e no mundo inteiro estamos passando? Como é que você reage diante da adversidade, né? Você já praticava isso? Tenho certeza que você está, graças a Deus, né, sendo sustentado espiritualmente pelo Senhor, apesar das dificuldades. Mas se você descuidou da sua relação com Deus, precisa aprender, né, a alegrar-se no Senhor. Não brinque com essas coisas, né? Essa situação toda que veio tem que mexer com a sua situação de achar que tudo é bobagem, isso vai passar logo. Não passou logo. Foram aí mudando o pico, né? Não, o pico é março, o pico é abril, o pico é maio. Sei lá, há governantes aí que parece que tem interesse em que as coisas prolonguem. Não brinque, né? Vida espiritual não é algo para você achar que é coisa de gente ignorante, né? Ignorante é quem acha que esse mundo é tudo que existe, que o material é tudo que existe, né? É tempo de buscar ao Senhor.
é tempo de se alegrar no Senhor, de ser achado e encontrado por Deus. Faça isso e Deus irá abençoar a sua vida. Nós vamos ter aqui uma oração final. Vou colocar aqui a bênção araônica, né? Muito bonito para vocês ouvirem. E depois eu darei a bênção pastoral. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome. Obrigado por esse domingo maravilhoso, né? Tanto de manhã, durante o dia, estamos na sua presença. Agora à noite também, Senhor, ouvindo, Senhor, as ministrações que estão sendo feitas no Brasil todo. Obrigado porque nós aqui de Itaporanga também podemos estar, ó Pai, sendo alimentados dessa forma, através dessas lives que o Senhor, ó Pai, tem concedido, dessa forma que a mensagem, a Tua palavra chegue até as pessoas. E até aquelas pessoas que estavam distantes de Deus, estavam vivendo, às vezes, uma vida espiritual morna, desinteressado de muitas coisas. Tenho certeza que o Senhor tem despertado as pessoas a um novo concerto com o Senhor, a uma nova aliança com o Senhor. Por isso tenho certeza que o Senhor vai usar essa situação para o bem, para o melhor da nossa nação, para que voltemos a ser uma nação que busca o Senhor. Abençoe as pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito sejam sobre todos, desde agora e para sempre. Amém. Boa semana a todos.